e os ovos. Depois eu vejo qual lado que eu vou fazer. Eu vou colocar. Olha que já é carnaval, cidade, e olha esse pão. Gente, que delícia a receita de hoje. A gente vai fazer um pão mexicano, que é esse pãozinho aqui, chamado conchas. Simplesmente um pão doce, muito, muito, muito saboroso, e você vai amar. Meu nome é Teu Corrêa e esse é o canal do Teu Gostinho, que hoje tá todo carnavalesco, mexicano, colorido, pãozudo. Vamos pra receita? Lembrando que a lista dos ingredientes para a gente fazer esse pão mexicano, essas conchas maravilhosas, tá aqui na descrição do vídeo. Aproveita, se você for lá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo fazer concha e a gente vai fazer na mão. A gente vai começar por um processo muito simples, gente. Eu vou colocar água morna junto com o fermento e junto com uma colher de sopa de açúcar. Essa misturinha aqui, enquanto eu tô misturando os outros ingredientes, eu vou deixar ela descansando, porque ela vai dar uma ativada no fermento e isso vai acelerar um pouco o processo da gente. Ele vai ficar aqui descansando do lado, porque a gente já vai começar a mexer com o restante da massa. Aqui eu tenho toda a farinha da receita. A gente vai fazer um buraquinho e eu já vou começar a misturar o sal, o açúcar e os ovos. Lembrando que todos os ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? A manteiga, gente, a gente vai incorporar à medida que a gente estiver amassando, assim que eu conseguir unir tudo que tá aqui. Eu já vou começar mexendo e assim que essa parte aqui estiver homogeneizada, a gente já vai colocar a primeira misturinha aqui junto com isso também. Senti que a massa já tá começando a ficar pesada, olha como ele já deu uma crescida. Aqui a gente já pode jogar essa misturinha aqui. E a gente continua misturando até incorporar isso aqui tudo na farinha. Aqui a gente já consegue colocar na bancada. Se você quiser fazer desde o início na bancada também não tem problema. Então aqui a gente vai começar o processo de sovar. Lembrando que esse mesmo processo você também pode fazer na batedeira, mais ou menos com o tempo que também você vai levar para poder sovar aqui. No início, a massa ela é bem pegajosa. Com o tempo, à medida que você vai trabalhando, ela vai ficando uma massa mais lisa. Eu vou pegar um pouco de farinha, porque essa farinha ela vai me auxiliar aqui no processo à medida que eu vou colocando. Pronto, consegui unir a massa, eu agora vou começar a acrescentar a manteiga. E, gente, obviamente, a manteiga também vai ficar grudenta e aí a gente vai sovando e ela vai soltando aqui. Eu já vou colocar a manteiga em 3 porções, então vou dividir aqui o olho mesmo e vou colocar ela em 3 etapas, tá? Quando a gente coloca a manteiga, de uma certa forma, o fato de ter a manteiga na mão também, a manteiga na mesa, ela vai grudar um pouco menos e vai ser mais fácil da gente lidar. Coloquei a manteiga, percebi que a parte que eu coloquei ela já está mesclada, eu já vou pro segundo e eu vou fazer esse processo até acabar a manteiga toda, tá? Incorporei a manteiga toda, agora a gente vai sovar essa massa aqui por 10 minutos na sequência. Vamos lá! E aqui, gente, a gente chega no final da nossa sova e olha como eu tô. Fazer pão dá trabalho, principalmente quando você faz manual. Esse processo desse pão aqui, ele é bem delicado porque é um pão que ele é uma massa amanteigada, é uma massa mais mole, ela fica mais pegajosa. Então a gente tem que trabalhar por mais tempo. Eu aqui tive que processar esse pão por 15 minutos. E olha que eu não tô nem contando aqui com os intervalos que eu tenho que fazer para poder limpar a espátula ou coisa do tipo. Mas o objetivo da gente
é chegar numa massa lisa, como tá aqui. Ela tá bem bonitona, gente. E é essa massa aqui que a gente vai colocar para descansar agora. E eu vou colocar dentro do mesmo vaso. E como toda massa que a gente coloca para descansar, ou a gente coloca um filme plástico para poder cobrir, para poder reter a umidade, ou a gente tampa com a tampa do próprio vaso, ou com uma tampa que faça com que a umidade da massa permaneça na massa o máximo possível. Então aqui a gente vai colocar, vou deixar descansando 1 hora ou até que ele dobre de volume e volto aqui para o processo seguinte, que está aqui do lado já. Passado 1 hora, vamos dar uma olhada como é que a massa cresceu, porque ela já cresceu bastante. Aqui a gente já tem a massa pronta, a massa ela tá fermentada, então aqui a gente já vai separar as porções de aproximadamente 95 gramas cada. Pães separados, gente, eu já tenho aqui a assadeira onde eu vou assar os pães e eu já vou modelar e colocar esses pães aqui em cima. Eu passei um pouco de óleo nessa assadeira e eu vou utilizar 2, porque como ele é um pão grande, então eu vou colocar 6 em uma e 6 em outra. Aqui a gente vai fazer simplesmente uma bolinha, então eu vou puxar tudo pro meio. Só pra gente prender tudo aqui. E eu venho na mesa mesmo e faço esse movimento aqui. Eu vou segurar dessa forma e eu faço esse movimento aqui até a gente fazer uma bolinha bem... Assim, a bolinha ela tá lisa, ela tá tensionada e é essa bolinha que a gente precisa. E aqui eu vou fazer com todos. E aqui a gente vai enrolar o último pão, fazer a última bolinha e pronto. Aqui, gente, a gente vai passar por alguns processos antes da gente fazer a cobertura deliciosa, que é o sucesso desse pão aqui. Primeiro, esse pão, ao invés da gente deixar abaulado assim, para que ele cresça muito para cima, a gente vai achatar ele um pouco. Então eu vou vir com a mão aqui e vou pressionar o pão dessa forma. Ele gruda um pouco, é normal, mas ele não vem na mão. Então a gente vem aqui, pressiona... A gente vai vir com uma cobertura de filme plástico que eu vou colocar sobre todo o pão. Então aqui eu passo o filme plástico, gente, porque eu quero manter a umidade desse pão. Esse pão ele tem que ficar bem fofinho. Só que eu também tenho que ter o cuidado de não pressionar o filme plástico para baixo, porque eu não quero limitar o crescimento desse pão aqui agora. A gente ainda tem alguns processos para fazer com ele, principalmente relacionado à cobertura. Então eu coloco o plástico bem frouxinho. Eu aproveito, inclusive, se ele não achatou direito na hora que eu pressionei, eu posso vir aqui no plástico agora e fazer esse processo. Como o plástico ele tá frouxo aqui, então na hora que o pão crescer, vai ser tranquilo e vai ser fácil de tirar, tá? Então aqui eu venho, pressiono ele um pouco, vou fazer a mesma coisa com a outra bandeja e volto aqui pra gente fazer a cobertura colorida deliciosa desse pão. Vamos lá. Enquanto o nosso pão descansa, a gente já pode partir para a segunda parte, que é aquela coberturinha colorida e deliciosa que vai deixar esse pão todo diferentão. Aqui eu já tenho farinha de trigo, eu tenho açúcar de confeiteiro, então vou juntar um com o outro já. Eu tô trabalhando de luva, gente, e eu vou te mostrar já já por quê. Vou misturar isso aqui rapidamente, mas eu nem me preocupo tanto com isso, tá? E aqui eu tenho a manteiga, que ela tá em temperatura ambiente, e eu vou fazer uma pastinha com esses 3 ingredientes aqui. Aqui vai chegar uma hora que a gente vai ter que apertar mesmo, porque essa pastinha ela é um pouquinho seca, tá? Então a gente vem pressionando aqui, porque eu quero unir tudo. Prontinho, gente. Eu vou dividir grosseiramente essa massa em 3 partes. Sendo que uma das partes eu vou dividir em 3. Vou pegar uma das partes dela, vou dividir em 2 e vou colocar junto aqui. Essa menor, eu vou manter ela na cor natural. A cor natural dela é levemente amarelada por conta da manteiga, então já vai ser uma cor natural aí. Hoje a gente vai utilizar corante alimentício porque é carnaval, esse pão de carnaval, e a gente quer deixar ele bem colorido. Então vamos lá. Eu vou tingir de rosa, então a gente vai colocar um pink aqui, eu quero deixar ele bem pink, e é por isso que eu tô usando a luva, gente. Se eu tocar isso aqui só com a mão, eu também vou fazer uma bagunça com a minha mão, e eu não quero isso agora. Então eu coloco um pouco, eu vou colocando pouco e vou vendo a tonalidade que eu quero à medida que eu vou misturando a massa, tá? Eu quero que o rosa ele fique um pouquinho mais rosa. Aumentado aqui, creio que isso seja o suficiente.
Prontinho, mesclei, vi que ele tá homogêneo, vi que ele tá na tonalidade que eu quero, eu deixo ele separado e venho pro próximo. Esse daqui, eu vou colocar um azul turquesa, mesmo processo, eu vou colocar um pouco e ver como é que fica e vou mexendo até chegar na tonalidade que eu quero. Eu já tenho as 3 cores que eu vou utilizar aqui. O processo, ele é bem simples. Eu tenho 12 pães, então eu tenho que ter preocupação de que isso aqui, ele tem que ser distribuído por 12 pães. E a gente vai fazer da seguinte forma. Então eu coloquei um filme plástico na mesa e tem um pedaço aqui que eu vou utilizar para poder auxiliar na hora de abrir. Eu também tenho um cortador, e esse cortador pode ser qualquer coisa que você tenha na sua casa, desde que ele seja do tamanho do pão que ele tá ficando ali agora, tá? Então você vai lá, mede, ele tem que ficar ali mais ou menos desse tamanho. E aqui eu também já adiantei um processo, mas vou fazer uma parte junto com vocês, aonde eu dividi em 12 partes toda a massa. Gente, eu tô fazendo no olho. E isso é interessante porque uns vão ficar com mais rosa, outros vão ficar com mais branco, enfim, e vai ficar essa mistura legal. Aqui eu tenho 2, eu divido aqui no meio de novo, e aí cada partezinha eu divido em 3. Então, dos 3, eu tenho 12 partes. E aqui eu vou mesclando na forma como a coisa ela vai se dando. Eu vou fazer uma bolinha bem grosseira aqui na mão, tá vendo? E aí eu posso vir com outras partes aqui, misturar um pouco do rosa do outro lado. Eu vou tentar abrir, porque eu não quero que ele fique linear assim. Quero que ele fique manchado. Então eu vou colocar o verde também separado aqui. E aí se tiver muito rosa desse lado, eu venho aqui e já coloco aqui em cima. Eu vou usar como referência o tamanho do medidor. E aqui eu vou colocar o plástico em cima só para poder facilitar. Se você não tiver rolo, gente, você pode fazer isso aqui com a mão também. Você pode colocar aqui em cima e vir apertando aqui até você chegar no diâmetro que você quer, tá? E o interessante disso aqui é que de fato você aproveita 100% da massa. Prontinho. E aí você passa a mão em cima só para deixar reto e para deixar uniforme, não ficar um lado mais alto, um lado mais baixo. E aqui quando a gente tira o plástico, ele tira todinho, tá vendo? Isso aqui ele vai ficar aqui para auxiliar. E isso aqui é o que a gente precisa para poder colocar em cima do nosso pãozinho. Eu tenho uma textura aqui embaixo e tenho uma outra textura aqui em cima. E aí você escolhe qual a textura que você quer. Eu quero que ele fique o mais colorido possível porque é carnaval e eu quero que essas cores elas se distribuam, fiquem uma pela outra. Eu vou deixar temporariamente aqui do lado, porque eu já vou fazer 6 para poder colocar já na primeira assadeira. Então, aqui eu já vou fazer as misturas, e as misturas elas podem ir mudando, tá, gente? Então, eu vou pegar aqui um pedaço disso, um pedaço disso. Depois eu vejo qual lado que eu vou fazer, eu vou colocar aqui em cima, e aí para fazer com o rolo, é o mesmo processo, eu só venho aqui e abro com o rolo. A questão do rolo, ele vai deixar mais uniforme, mas o fato de você ter um tamanho para poder colocar e até mesmo para que tudo fique padrão, você teria que usar o molde para você cortar. Então, ao invés de você usar o molde para você cortar, você vem com o molde, encaixa ele aqui dentro e aí termina aqui de apertar da mesma forma como você fez com o outro. Vou fazer todos e volto aqui para te mostrar como é que a gente vai cobrir esse pão. Nosso primeiro padrão já está pronto aqui. A gente já pode pegar a massa e ela já tem que estar, gente, levemente fermentada. Tá vendo como ela já está aqui? Ela já está praticamente, na verdade, no ponto de ir ao forno. Então, eu vou ter muito cuidado nessa hora, porque ela vai estar muito sensível. Se você vier com cuidado, ele solta facilmente, sem grandes problemas, tá? Pronto. Eu amei os padrões que a gente conseguiu criar aqui. Eu acho que ficou bem bonitinho. E agora, eu venho com a massinha e coloco bem em cima do pão. E eu vou dar uma leve pressionada, mas leve mesmo, tá, gente? Porque o pão, ele já tá fermentado, ele já tá em processo de fermentação final. E aqui, basicamente, eu vou colocar e ele vai pro forno. E aqui eu vou entrar com um processo, eu estou usando um bisturi, você pode utilizar uma gilete, uma faca bem fina e bem afiada, porque a gente vai fazer o padrão da concha aqui em cima. Então aqui, gente, eu venho da seguinte forma. A concha, ela tem esse desenho, então é esse desenho que eu vou fazer. O cuidado que eu tenho que ter é, eu não posso cortar o pão. Se eu cortar o pão, ele vai crescer todo deformado e ele vai simplesmente romper a parte de cima aqui e vai ficar bem estranho. Então eu venho aqui com o bisturi e passo ele
dessa forma, criando o padrão da concha. Prontinho. E eu vou fazer isso em todos os pães. Aqui eu já finalizei, então ele fica dessa forma. Ele fica dessa forma, concha, tá vendo? Aqui ele já tá pronto para ir pro forno. O pão ele já cresceu, ele ficou 30 minutos aproximadamente fora. Esse daqui já vai pro forno, que é o tempo que eu finalizo o outro. Vou colocar a cobertura, vou fazer os padrões e a gente leva ele pro forno junto também. Vou assar já essa primeira bandeja e já vou continuar a outra. E os nossos pãezinhos estão quentinhos, cheirosos e muito, muito, muito lindos, gente. Olha o resultado como ficou. A gente praticamente acabou de tirar do forno, já tem um tempinho. Esses aqui a gente tirou primeiro, esses aqui a gente tirou mais ou menos por agora. Eles estão até um pouco quentes, mas dá uma olhada nesse resultado. Olha que coisa bacana que ele fica o padrão, a forma como a concha ela vai abrindo à medida que o pão ele vai crescendo. E o pão, gente, ele tá muito, muito, muito fofinho. Algumas coisas são muito importantes para fazer esse pão. Tá vendo que esse daqui ele ficou uma coloração um pouco mais escura, como se ele tivesse começado a pegar um pouco mais de calor, queimando até. A gente tem que ter muito cuidado com a temperatura que a gente está colocando esse pão, porque isso pode acontecer na temperatura. Então você vê a diferença que aqui as cores elas estão bem mais intensas, tá vendo? E esse daqui ele tem essa manchinha aqui do lado, que ele passou um pouquinho, a temperatura tá um pouquinho mais alta nele. A cobertura fica bem estruturada, ela não solta na mão. E agora, gente, eu quero partir esse pão aqui. Eu trouxe a faca porque eu ia cortar, mas eu acho que eu vou rasgar esse pão pra gente ver como é que ele tá aqui por dentro. Olha que fofinho, ó. Vamos rasgar. Ai, que delícia. Ai, soltou. Olha a casquinha. Gente, olha pra isso. Olha dentro desse pão, que maciez. Gente, preciso dizer uma coisa. Eu sou apaixonado por pão doce. E esse pão, ele tá simplesmente sensacional. Eu tô comendo um pão puro aqui. Puro, puro, puro. Essa cobertura, ela fica levemente crocante. O doce não é doce, extremamente doce, tá? O pão, a massa, ela é doce. E a cobertura também é doce. Mas tá super equilibrado. Me lembrou muito a massinha do nosso sonho aqui. Gente, impressionante como esse pão. Só ele puro. Porque sonho tem isso, né? Tipo, a gente come um sonho ali. Você não precisa passar manteiga nada. Tudo bem que ele tem um recheio. Mas esse pão aqui, com essa cobertura, eu como ele puro, 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 puro. Tá muito gostoso. E fora que tá muito lindo. E tá muito carnavalesco o nosso pão. Gente, tá meio unicórnio. Tá meio... Diz aí. Tá meio o que aqui? Escreve aí no comentário. E que cor você utilizaria aqui pra poder fazer a cobertura desse pão? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse pãozinho lindo, lindo, lindo que tá aqui, dá um curtir, se inscreve nesse canal porque tem muita, muita coisa gostosa e eu espero te ver aqui no próximo vídeo ou nos vídeos que a gente vai deixar aqui do lado. Beijo, tchau!